Boa tarde. Hoje vai ser com relação a sistemas lineares. Eu trouxe aqui duas formas de você resolver, né? Tanto por Cramer quanto por escalonamento. Já vou logo adiantando que as pessoas gostam mais de utilizar escalonamento, porque Cramer, como usa determinante, então se você fizer uma determinante 4x4, vai dar muito trabalho, muito mais do que escalonamento. Então escalonamento é geralmente mais indicado, mas é bom você saber Cramer também. Então bora lá, já tinha falado, né? Utiliza-se determinante. Como é que a gente vai achar x, y e z? Nesse caso aqui, ó, x, y e z. dx sobre d, dy sobre d, dz sobre d. Calma, como assim? Lembrando que esse d, esse denominador aqui, comum a todos, que é o determinante, ele tem que ser diferente de zero. Até porque se for zero, é uma indeterminação matemática, né? Não é possível dividir um número por zero. E como é que a gente vai calcular esse d? Esse d aí ele vai ser formado pelos coeficientes. Como assim? Coeficiente é quem está acompanhando, por exemplo, o x, o y e o z, tá? Então, bora lá. Eu chamei aqui essa primeira coluna aqui de x, a segunda de y e a terceira de z, só para você entender bem direitinho, ó. O que é coeficiente? É quem está acompanhando a letra, tá? X, y, z. Então, bora lá. Essa coluna aqui, ó, essa primeira aqui, é formada só por x, tá vendo? Então, eu vou chamar de coluna x, só para facilitar. Quem é que está acompanhando o x aqui, ó? Aqui é 1, concorda comigo? Porque é 1 vezes x, então é x. Então, o caso aqui vai ser 1. Quem está acompanhando o x aqui é 2. E quem está acompanhando esse x aqui é menos 1. Então, o que é que eu vou fazer? Na primeira coluna aqui, eu já vou botar 1, 2 e menos 1. 1, 2, menos 1. Então, eu vou repetir quem acompanha o x. Do outro lado, na outra coluna, eu vou colocar quem acompanha o y. Então, se você já seguiu mais ou menos a lógica, você vai entender. Ó. 2, menos 1, 3. Quem está acompanhando o x, o y e o z. Então, ó, z, coluna do z, mesma coisa. Quem está acompanhando aqui, nesse caso, o z, de todos os jeitos aqui possíveis é 1, tá? Então, ó, 1, 1 e 1. 1, 1 e 1. Você calcular o determinante, lembrando que é 3 por 3, então você vai utilizar aquela regra lá de repetir as duas colunas, ou botar esse número aqui para baixo, esse aqui subir. Você vai ter que saber calcular um determinante de uma matriz 3 por 3, tá? Por isso que Cramer não é tão indicado quando é 4 por 4, né? Que vai dar muito trabalho. Mas você calculando aí, dá certo, dá menos 5. Tem que saber calcular determinante de uma matriz 3 por 3. Então, show, achamos o D, que é formado pelos coeficientes. Chamei de coluna x, y e z só para facilitar. Você vai botar na primeira coluna quem acompanha o x, na segunda quem acompanha o y e na terceira quem acompanha o z. Show de bola. Então, como é que a gente vai achar x, y e z? O x, a gente vai ter que usar o determinante de x dividido por d. Então, o que é que a gente vai fazer? Veja que em vermelho eu copiei igual esse d, que a gente já calculou antes. Então, o primeiro passo é calcular o d. Calculou, o que é que a gente vai fazer? Ó, repetir. Imagine que aqui esteja em branco, tá? Esqueça esses números aqui em preto. 2, menos 1 e 3, repetir a coluna do y. E na coluna do z, repetir igualmente. Perceba que na coluna do x, que no caso seria essa aqui, o que é que eu coloquei? Eu coloquei os termos independentes, que no caso são esses três aí, ó. 0, 1 e menos 2. Por quê? Eu não quero, né, calcular o x, então eu vou botar na coluna do x os termos independentes. Isso vai servir de base para todas as outras. Se eu quero calcular o y, eu vou botar na coluna do y os termos independentes. Então preste atenção. Se eu calcular isso aqui, também utilizando a regra de Sarri ou de outra forma, o determinante dessa matriz 3 por 3 dá menos 5. Então, o determinante dx vai ser menos 5. Para achar dy, como é que a gente faz? Repito normalmente aqui, ó, 1, 2 e menos 1, que é a coluna do x. Vou repetir aqui a coluna do z, ó, 1, 1 e 1. Só que como eu quero achar o dy, então, na coluna do dy, eu vou colocar os termos independentes. 0, 1, menos 2, se a gente calcular isso aí, dá 0. E o dz, mesma lógica. Coluna do x eu repito, já que não é ele que eu quero achar. Repito a coluna do y, já que não é ele que eu quero achar. E na coluna do z, eu repito os termos independentes. Se a gente fizer esse determinante aí, dá igual a 5. Beleza, então, já achei o dx, já achei o dy, já achei o dz. Primeiramente, eu já tenho achado o d. O que é que eu faço agora? Como eu botei aqui, o x vai ser dado por dx dividido por d. Então, eu coloquei aqui azul e vermelho, porque azul foi o que a gente achou do dx e o vermelho foi o que a gente achou do d. Então, menos 5, que foi o dx que a gente achou aqui, ó, dividido por menos 5, que foi esse d que a gente achou, o x igual a 1. Já achamos o x igual a 1.
O y é dy dividido por d. O dy deu 0, ó, como a gente botou aqui, eu botei em azul logo para você entender bem direitinho. E o d, que a gente já tem achado, deu menos 5. 0 dividido por menos 5 é 0. Achamos o y é igual a 0. Só isso, galera, só isso. E aqui, z segue a mesma lógica, né? dz dividido por d. dz a gente calculou aqui, deu 5, já coloquei aqui em azul. E o d normal, que a gente já calculou, deu menos 5. 5 dividido por menos 5, menos 1. Só isso. Então, ó, solução desse sistema aqui. X igual a 1, y igual a 0, z igual a menos 1. Se você quisesse colocar, você botava nessa ordem. X, y, z. Só isso. Escalonamento. Quando você fala em escalonamento, você dá uma ideia de tipo escada, né? Degrau. É mais ou menos isso. Por quê? Até botei aqui uma representação. Daqui a pouco você vai entender. Eu até botei aqui nesse exemplo. É mais ou menos isso. Então, ó. Escada de 1 por 1. Mais ou menos isso. Você vai descer um degrau de cada vez. Como assim? Espera. Você vai entender. Então, primeiro passo. Escolha a equação em que o x está acompanhado pelo 1. Escolha a equação em que o x está acompanhado pelo 1. Por quê? Porque se você escolher a equação em que o x está acompanhado por 1, vai ser muito mais fácil. Presta atenção. X mais 2y mais 3 é igual a 7. 2x mais y mais é igual a 4. 3x mais 3y mais é igual a 14. E qual é a equação em que o x está sendo acompanhado pelo 1? A única equação aqui é a primeira. Ó, essa primeira, porque o x está sendo acompanhado pelo 1. Então, essa daqui você vai repetir em todos os casos, tá? Mas presta atenção, vamos lá. Um passo cada vez. Como a gente escolheu a primeira equação, o que é que a gente vai querer? Como é escalonamento, a gente vai querer anular uma incógnita de cada vez. Então, presta atenção. Eu vou multiplicar essa primeira equação aqui, em que o x é 1, por menos 2. Por quê? Eu até botei aqui em azul, ó. O x aqui está sendo acompanhado por 2. Então, se a gente multiplicar essa primeira equação aqui por menos 2, a gente vai conseguir cancelar o x. Presta atenção. Ó, vou multiplicar todo mundo aqui por menos 2. Menos 2x com mais 2x vai ficar só x, tá? Eu não escrevi aqui porque não deu espaço. Não teve espaço. Então, ó, menos 2x com mais 2x fica 0, por isso que aqui não tem nada. Menos 2 vezes 2y dá menos 4y. Se eu somar menos 4y com y, vai dar menos 3y, tá? Então, percebam que a equação que eu escolhi, que o x é 1, eu vou repetir ela em todos os casos, tá? Não multiplica ela assim e deixa como está multiplicado, por exemplo, menos 2x, não. Você vai fazer mentalmente isso aí. Você pode até fazer no papel para facilitar, mas faça mentalmente. É uma dica top. Então, ó, menos 2 vezes 3z dá menos 6z. Somando com z, menos 5z. Menos 2 vezes 7 dá menos 14. Se eu somar com 4, dá 10. Então, o que é que aconteceu aqui? Com o intuito de cancelar esse x aqui, já que é um escalonamento, então a gente vai eliminando de 1 em 1. O que é que a gente fez? Ó? Multipliquei todo mundo aqui por 2, porque se eu multiplicar menos 2 por x, vai dar menos 2x, e aí eu consigo, quando somar, eliminar esse x aqui. Aí eu vou saindo multiplicando todo mundo, e o resultado disso tudo ó, seria 0, mas eu nem boto, né? Menos 3y, mais 5z, menos 10. Então, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar e vai somar com a de baixo. Multiplica e soma com a de baixo. Multiplica e soma com a de baixo, que vai dar esse resultado. Beleza. Copiei aqui o resultado, né? Só que eu também quero eliminar esse x aqui. O que é que eu posso fazer? Já que o x, a equação que a gente escolheu, o x está acompanhado por 1, então é só a gente pegar o número que a gente quer, que está acompanhando o x aqui de baixo, que a gente vai conseguir cancelar, só trocando o sinal. Então, ó, eu peguei essa equação aqui que a gente escolheu, que a gente vai chamar de equação pivô, né? Que ela vai servir de base para todas. E eu vou multiplicar todo mundo por menos 3. Então, ó, menos 3x somados com 3x dá 0. Então, nem bota aqui. Vai acompanhando aí, ó. Menos 3 vezes 2y dá menos 6y. Quando eu somar menos 6y com 3y, dá menos 3y. Menos 3 vezes mais 3z dá menos z. Se eu somar menos z com z, dá menos 8z. Vai acompanhando aí. E aí, ó, se eu fizer menos 7 vezes menos 3 e somar com 14, dá menos 7. Então, ó, peguei a equação, multipliquei, somei, anulei alguma incógnita aí.
Beleza. Quando a gente chegou aqui, geralmente quando a gente faz escalonamento, a gente consegue eliminar, ficar tipo assim, ó, x, aí aqui z, só que aqui não teria esse z. Só que nesse caso, perceba que quando a gente fez todas essas multiplicações, somamos tudo, ainda continuou o z aqui nessas duas equações. Mas o que é que a gente percebe? Que menos 3z e menos 3z, menos 3y e menos 3y são iguais. Desculpa aí se eu falei z, eu acho que eu tinha falado z antes, mas eu estou falando do y. Perceba que menos 3y é igual a menos 3y. Então o que é que a gente pode fazer para sumir com um desses z? É só multiplicar por menos 1. Qualquer um aí, mas eu escolhi aqui a de cima. Então a gente multiplicou por menos 1. Por quê? Porque se eu multiplicar por menos 1, eu vou conseguir somar e sumir com o z, com o y. Então vamos lá. Menos 1 vezes menos 3 dá 3y. Então já repitem aqui, ó. A equação que eu estou multiplicando, eu só repito. Para somar com a de baixo é botar o resultado direto. Então, ó, menos 1 vezes menos 3 dá 3 positivo. Quando eu somo com esse menos 3, dá 0. Nem repito aqui, só coloco normal assim, sem colocar o 0. Menos 1 vezes menos 5 dá 5. Se eu somar com menos 8z, dá menos 3z. E aí, ó, menos 1 vezes menos 10 dá 10. Se eu somar com menos 7, dá 3. Perceba que agora, ó, o que eu tinha falado antes, que forma uma escadinha, é verídico, né? Aqui a gente tem x, aqui a gente tem y e aqui a gente tem z. Então o que é que a gente faz? A gente vai resolver de baixo para cima. Por isso que eu botei essa seta. Por quê? Vamos lá, ó. Aqui só tem menos 3z igual a 3. Então o primeiro passo, ó, resolver de baixo para cima. Menos 3z igual a 3, então o z vai ser igual a menos 1. O que é que a gente faz? A gente já achou o z? Então a gente joga esse z aqui em cima, ó. Menos 3y, menos 5 vezes menos 1, esse menos 1 é esse z que a gente achou, igual a menos 10. Se a gente fizer, o y dá igual a 5. Agora é só jogar esse y na de cima, que tem mais letras, né? Tem x, y e z. Então, ó, x, que é o que a gente quer achar, mais 10, por quê? 5 vezes 2, né? 2y, o y é 5, 2 vezes 5 é 10. Menos 3 igual a 7. Então, x igual a 0. Então, galera, recapitulando, a gente vai achar uma equação em que o x está acompanhado pelo 1, porque ela é mais fácil de conseguir cancelar com as outras. A gente achou essa daqui. Eu multipliquei ela todinha, tem que ser toda, não pode ser só o x ou só o y, tem que ser a equação toda, porque aí não tem um problema. Porque a equação, pensa nela como uma balança. O que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro para manter essa igualdade. Então, ó, menos 2x, se eu somar com o x, isso daqui vai sumir, fica bem aqui, ó, 0. Lembrando que a equação que a gente escolhe para multiplicar, para somar com a outra, a gente repete ela. Então, nesse caso aqui, ó, que a gente viu que estava igual e multiplicamos por menos 1, a gente repete ela aqui, ó, menos 3y, menos 5z, igual a menos 10. A gente só vai modificar a de baixo, a que a gente vai somar quando a gente multiplicar tudo. Então, ó, multiplicando tudo aí por menos 2, você chega aqui, menos 3y, menos 5z igual a menos 10, tá? Então, é basicamente isso aí, você vai fazendo de parte por parte, né? Um degrau de cada vez, um passo por vez, você vai sair multiplicando, vendo aí como é que a gente consegue cancelar. E você vai chegar nessa escadinha. Quando você chegar nessa escadinha aqui, ver que tá x, aí depois y e depois z, e não todo mundo com x, todo mundo com y, todo mundo com z. Então, ó, uma equação só com x, a outra só com y, a outra com z. O que é que a gente faz? A gente vai calcular de baixo para cima, porque aqui a gente só tem uma, aqui a gente tem duas e aqui a gente tem três. Se a gente achar uma, a gente joga nessa daqui, vai achar a outra. Quando a gente achar essas duas, a gente joga aqui em cima, que vai achar a terceira. Fazendo isso, o z deu menos 1, o y deu 5 e o x igual a 0. Então, é isso aí. Vai praticando, porque você tem que praticar para você entender isso aí e fixar bem direitinho.